Então, vou passar por uma segunda frase, que é: ocupe-se apenas do que você pode controlar. Gente, isso é uma consequência direta da primeira frase. Se você explicou para a pessoa aquilo que ela pode controlar e aquilo que ela não pode controlar, imediatamente a próxima frase está dizendo o seguinte: olha, ocupe-se apenas do que você pode controlar. Dê atenção, se esforce para prestar atenção naquilo que interessa. E o que, que interessa? Aquilo que você pode controlar. E o que, que você pode controlar? Única e exclusivamente você mesmo. Todo o resto, tudo aquilo que não diz respeito a você, que não está na sua esfera de atuação, você deve parar de prestar atenção nisso. Você, a partir do momento em que você adquire autoconhecimento e começa a dar atenção apenas àquilo que está sob o controle da pessoa, né? A pessoa não vai ser obrigada a fazer qualquer coisa que seja contra a vontade dela. Isso passa para o indivíduo, gente, uma sensação de libertação muito grande. Vou dar um exemplo clássico disso para vocês. Período da pandemia, acredito que nos atendimentos que vocês estavam realizando, né, evidentemente que online, vocês devem ter lidado com vários casos de pessoas que passavam o dia inteiro assistindo notícias relacionadas à pandemia. Qual foi a primeira prescrição que eu passei para grande parte das minhas pacientes dessa época da pandemia? Você vai parar de se informar sobre a pandemia. Ah, mas eu preciso saber. Aí eu fazia o questionamento. É o chamado questionamento socrático. Vai ter uma parte das aulas gravadas dessa semana em que eu vou falar melhor sobre essa técnica do questionamento socrático. Mas vocês vão começar a observar nesse meu exemplo. Eu questionava o seguinte: você assiste basicamente o que nessas notícias? Conta para mim. Ela falava: ah, por exemplo, eu vejo qual é a média móvel de mortes no Brasil. E aí vem um questionamento: para que você quer saber disso? Aí a pessoa dizia: eu preciso saber para eu poder me proteger. Aí vem o questionamento socrático: o que, que você faz para você se proteger? Aí a pessoa: eu evito aglomerações, eu higienizo minhas mãos com álcool gel, eu já estou esperando, na época não tinha vacina, né? O pessoal ainda estava na aquisição, enfim, aquelas coisas todas daquela época, né? Mas aí a pessoa dizia: uso máscara nos locais de aglomeração, estou evitando sair de casa, enfim. Eu saio de casa, quando eu volto, eu troco de roupa. Aí eu questionava: então, o que você está fazendo é o que você tinha que fazer, não é mesmo? Aí a pessoa fala: sim. Então, para que que você está assistindo a média móvel de mortes? Aí a pessoa imediatamente começava a pensar: é mesmo, né? Se eu já estou fazendo o que tem que ser feito, para que que eu assisto isso? Esse é o questionamento socrático, pessoal. Você não começa virando para a pessoa e dizendo para ela assim: olha, isso que você está me falando não tem sentido nenhum. Você não vai fazer isso. A pessoa tem que chegar a essa conclusão a partir dos seus questionamentos. Porque aí eu vou tomar liberdade de falar um tópico teórico muito breve. Vocês vão lembrar de um conceito da psicologia social, que é um conceito que é muito aplicado na prática terapêutica, que é o conceito de reatância. O que é isso? Faz muito tempo que vocês viram isso, eu tenho certeza que talvez vocês não se lembrem totalmente. Reatância é aquele sentimento ruim, é aquele sentimento desagradável que uma pessoa experimenta quando ela percebe que a liberdade de ação dela
que a liberdade de escolha dela, que a liberdade de pensamento dela está sendo cerceada de alguma maneira. Eu gosto muito do exemplo clássico de reatância, que é aquela situação de domingo. Imaginem vocês, cada um visualiza. Domingão, aquela coisa toda, e aí, eventualmente, você, quando era adolescente, vai lembrar muitas situações semelhantes. Você vai lá visitar a casa de algum parente muito querido num domingo, uma avó, uma tia, enfim. Aí tem aquele almoço de família, aquela coisa toda, enfim. Aí terminou o almoço, você se reúne com seus primos, com as suas primas, seus irmãos, aquela coisa toda. Aí senta um pouco, começa a rir, começa a conversar. E aí você pensa assim, gente, tem muita gente aqui, tem muita louça para lavar. Acho que eu vou ajudar minha mãe, vou ajudar minha tia, vou ajudar sei lá quem que está cuidando das coisas da cozinha. Na hora que você pensa isso e você está começando a se preparar para ir lá, ver se o pessoal precisa de ajuda, vem aquele grito da cozinha: Fulana, Fulano, vem ajudar. E naquele momento você sente um mal-estar, você sente uma irritação, porque você sente assim: ah, mas já estava indo, para que me chamar? Agora, vejam, se você já estava indo, por que você se irritou? Você se irritou porque você percebeu que a sua liberdade de ação foi cerceada. Ou seja, você não precisa de ninguém para te mandar ajudar a lavar a louça, você já ia. Entenderam o raciocínio, pessoal? A mesma coisa acontece no processo psicoterápico. Se você diretivamente virar para a pessoa e falar assim: escuta, esse negócio que você me falou não faz o menor sentido. Existe um momento para falar isso, pessoal. Na verdade, existe um momento. Mas isso é em situações muito pontuais. São situações que, eventualmente, se relacionam a pensamentos que podem ser potencialmente perigosos para a integridade física do paciente ou de pessoas que convivem com ele. É raro. De modo geral, através do questionamento socrático, você vai levar o seu paciente a que ele mesmo perceba que não faz sentido isso que ele está pensando. Entenderam o raciocínio, pessoal? Porque pense que o processo terapêutico é para desenvolver a autonomia do paciente. Então, você está ensinando para ele o que ele vai fazer quando você não estiver com ele. Se você falar para ele: ó, isso não tem sentido nenhum. Vamos fazer de conta que ele acatou. Não, ok, vou seguir o que minha terapeuta falou, vou seguir o que o meu terapeuta falou. Gente, você não está ensinando essa pessoa a fazer o questionamento socrático por ela mesma, fora do contexto terapêutico. Então, quando você faz esse passo a passo de perguntas que levam a pessoa à reflexão, você está ensinando a pessoa como ela vai fazer quando ela estiver sozinha. Entenderam, pessoal? Essa é a ideia principal. E aí, quando a pessoa começa a imaginar: nossa, eu perco muito tempo prestando atenção em coisas que realmente não fazem sentido. Aí a pessoa começa a entender que ela está perdendo muito tempo criticando as outras pessoas. Isso é muito útil numa situação de relacionamento, gente. Muitos pacientes, quando a gente pede para eles montarem, né, um quadro, e isso eu vou falar na aula gravada, né? Tem uma técnica específica que a pessoa vai preencher como se fosse um orçamento de tempo. Aí a pessoa vai fazer tipo uma pizza, né? Um gráfico de pizza. E aí ela vai dividir o tempo dela. Escuta, quando você está com a pessoa com quem você convive, seja filho, marido, tio, sei lá quem, o que vocês fazem juntos? Divide aí o tempo, mais ou menos. Aí a pessoa pega o círculo, né? Você tem um papel com um círculo e a pessoa desenha as fatias e ela coloca quanto tempo e o que ela faz.
Gente, é muito interessante. As pessoas acabam, de modo geral, percebendo que a maior fatia é do tempo que a pessoa passa criticando o outro. E aí, quando ela entende que ela tem que se ocupar apenas do que ela pode controlar, e ela não pode controlar quem? O comportamento dos outros, ela começa a entender que ela está perdendo tempo. Entender o raciocínio, pessoal, essa é a ideia central. Você leva o indivíduo progressivamente a aprender a se questionar, para desenvolver a autonomia dele. Mas essa técnica aí do gráfico da pizza e tal, como eu falei para vocês, vai estar na aula gravada. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né? Todos os formulários, pessoal, vão ser enviados para vocês num formato que vocês possam imprimir e utilizar no consultório, viu, gente? Então, todo formulário, toda coisa que eu tiver explicando, seja na aula ao vivo, seja nas aulas gravadas deste módulo, tudo isso vai ser enviado para vocês em arquivo que vocês possam imprimir já para usar durante a semana com os pacientes de vocês, viu? Bom, gente, terceira frase. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Isso é basicamente para lidar com pessoas impulsivas, gente. Isso basicamente é para levar o paciente a entender que tem certas coisas que a pessoa tem que simplesmente aceitar que isso é só aparência e que, de modo algum, é o que parece ser, né? Ou seja, tem muitas coisas que, num primeiro olhar, num olhar mais apressado, parecem ser catastróficas, parecem ser desastrosas, parece que é o fim do mundo. Mas que quando você dá um passo atrás, quando você se permite passar uma noite, no dia seguinte, ou dando o passo atrás, vendo o evento de uma maneira mais ampla, você começa a entender que aquilo não é tão catastrófico assim. Vários pacientes, eu gosto de citar o exemplo da pandemia, gente, por uma razão. Eu achei uma experiência muito marcante. Não sei se vocês também observaram isso nos atendimentos de vocês, mas eu notei que muitas pessoas estavam tendo um senso catastrófico em relação ao que estava acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, muitas famílias foram afetadas gravemente pela pandemia, mas outras famílias, graças a Deus, se mantiveram intocadas. E olha só que coisa interessante. As pessoas se tornaram, ironicamente, mais catastróficas. Hoje em dia, eu vejo isso muito em alguns pacientes, antes de eu adoecer de novo, estava atendendo algumas pessoas, e teve um caso que me marcou muito, de uma paciente que passou pelos 2 anos da pandemia, em total isolamento, permaneceu em home office, aquela coisa toda. Quando surgiram as vacinas, tomou a primeira dose, segunda, aí surgiu terceira, quarta, tomou todas as doses. Até mais ou menos 3 meses atrás, 4 meses atrás, a pessoa ainda usava máscara sempre que saía de casa. Para vocês terem uma ideia, ela me relatava que ela ia para o supermercado de luva, luva de borracha. Ela lavava as compras. Ou seja, tudo muito assim, quase beirando a hipocondria. E aí, pessoal, olha o que aconteceu. 4 meses atrás, 3 meses atrás, mais ou menos, é porque eu suspendi meus atendimentos. Foi isso mesmo, 4 meses atrás. Não, 3, perdão, nós estamos em fevereiro. E aí ela pegou Covid. Gente, foi um desespero. Foi aquela coisa assim, vou morrer. E uma pessoa jovem, eu devia ter o quê, gente? 25, 26 anos.
Sabe quantos dias ela ficou sob efeito da infecção? 2 dias. Nesses 2 dias, ela deu trabalho para a família que vocês nem imaginam, gente. A ponto da família falar: a gente precisa de um atendimento emergencial online, porque ela está surtando aqui. Ela disse que vai morrer, e ela disse que não vai aguentar o sofrimento, porque essa doença é terrível, todo mundo que pega morre. E aí, qual é a técnica? Questionamento socrático. Aí você começa. Olha só, todo mundo que pega Covid morre? Vamos ver, de verdade? O que eu fiz, gente, com essa paciente? Eu fui lá no site da Secretaria de Saúde de Rio Verde e peguei o número de casos registrados na cidade e o número de óbitos. Então, se eu não me engano, na época que eu fiz esse atendimento, eram 57 mil casos aqui em Rio Verde. E o número de mortos, pessoal, não chegava a 580. Aí eu mostrei esses dados para ela e, olha, o que esses dados estão me mostrando? Eles estão me mostrando que a maioria esmagadora das pessoas que pegaram Covid não morreram. Aí eu peguei dados do Ministério da Saúde. Quais eram as maiores faixas etárias em que tinha havido maior prevalência de mortes? Acima de 60 anos de idade. Quais eram as comorbidades associadas? A maioria das pessoas que morreu tinha uma ou duas comorbidades: diabetes, hipertensão, perdão, doenças respiratórias prévias. E eu perguntei: você tem alguma dessas doenças? Não. Você não tomou vacina? É, tomei. Então, aí finalmente ela se tocou. Gente, é mesmo, né? Eu não estou na faixa etária, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, tomei todas as vacinas, é só seguir a recomendação médica. Vocês viram, gente? Agora, ia adiantar, como a família estava falando para ela, ou você é bobo, hein? Que bobeira. Porque o pensamento dela estava sendo assim: passei 2 anos me cuidando, sobrevivi à maior catástrofe da história da humanidade. Aí eu questionei: a epidemia, a pandemia, foi a maior catástrofe da história da humanidade? Vamos ver os dados históricos, vamos ver. Houve mais catástrofes. Olha as guerras. Olha outras doenças. E aí a pessoa começa a ter um panorama mais amplo. Porque a partir do momento em que a pessoa fica restrita a, a um ponto de vista muito próximo, a analogia que eu fiz com ela, né, foi assim: imagine que você está vendo uma coisa muito de pertinho, que é um princípio que eu vou comentar numa das aulas gravadas, que é o princípio dos elefantes a longa distância. Esse princípio está relacionado mais com gerenciamento de tempo, mas vocês vão entender a minha analogia. Imagina o seguinte, pessoal: o tubinho de cola. Se eu colocar esse tubinho de cola pertinho da visão de vocês, ele não é maior do que eu? Aqui, ó. Maior do que a minha cabeça, ó. Agora está ficando maior, ó. Maior, 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 ocupou tudo. Ou seja, quanto mais eu mergulho num problema, mais ele parece gigante. A partir do momento em que eu começo a ver o problema dentro de uma perspectiva mais ampla, ó o tamanho real do tubinho de cola. Agora, isso vale para o oposto, gente. O que significa vale para o oposto? Vamos falar de pessoas que negligenciam os seus cuidados. Vamos imaginar, como eu já tive a oportunidade de atender, pessoas que descobriram que tinham diabetes. E aí a pessoa dizia assim: não, o médico falou
que eu estou numa fase inicial. Então não precisa ter esses cuidados todos, não. Ó, ela achou que o negócio era pequenininho e foi negligenciando. Foi negligenciando, não, eu posso comer o que eu quiser, é só eu ter controle. Negligenciando, negligenciando. Quando ela foi perceber, já estava com diabetes 2 instalada. Aí é o princípio do elefante à distância. Você olha um elefante à distância e você não toma providência, ele parece pequenininho. Mas ele é grandão. Então isso vale para doenças, isso vale para problemas de relacionamento. Ou seja, você olha de assim, parece muito pequenininho. Só que quando a gente fala de catastrofismo, pensamento catastrófico é o oposto. A pessoa só foca naquela questão. E aí ela parece insolúvel, ela parece gigantesca, ela parece que não vai ter solução. Não é? Então, essa é a ideia do ocupe-se apenas com o que você pode controlar.